Olá! Estamos vivendo um período muito difícil e sabemos que o distanciamento social é a melhor arma que temos até o momento como medida de prevenção contra o coronavírus. Desde o início das medidas determinadas por nossos governantes para que algumas instituições se mantivessem fechadas ao máximo possível para evitarmos a proliferação do vírus da Covid-19, a vida dos brasileiros, assim como em quase todo mundo, precisou se adaptar para que alguns serviços não deixassem de existir. Afinal, a vida não para. O mesmo acontece com as serventias extrajudiciais, os cartórios. Foi determinado, então, que alguns serviços urgentes fossem permitidos por agendamento ou através de videoconferência neste período de pandemia. Assim, algumas escrituras de imóveis e até casamentos foram formalizados. Nossa convidada de hoje é a oficial registradora do Cartório de Registro Civil de São Miguel do Oeste, Flávia Lagman, que vai nos contar como os serviços se adaptam à realidade do momento e às novas atribuições liberadas aos cartórios. O Mulher em Foco está começando. Olá! Respeitando as regras de distanciamento social, a nossa convidada de hoje está aqui. Nossa conversa vai ser por videoconferência. Seja muito bem-vinda, Flávia, tudo bem? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos, tudo bem? Ô Flávia, você está em São Miguel do Oeste, nós estamos num período de isolamento social e você trabalha num cartório, né? Como tem sido essa rotina, uma rotina cheia de transições, muita coisa mudou, até aquele primeiro período, né, de quarentena e as coisas aos poucos estão voltando à normalidade. Foi um período bem complicado para vocês aí? Olha, Isabela, num primeiro momento sim, né? Acredito que ninguém estava preparado para uma pandemia e para tudo de uma hora para outra parar e ninguém saber como agir em relação a isso. Os primeiros dias, de fato, foram tensos ali, permearam o primeiro decreto do governador, né? E a primeira manifestação do tribunal, da corregedoria em relação ao que devíamos fazer. Então, como a polícia, principalmente aqui em São Miguel, que é uma cidade pequena, a polícia extremamente efetiva, a polícia estava na rua verificando se os estabelecimentos estavam fechados e se todos estavam cumprindo. Então, naquela primeira até a segunda semana, o cartório de fato ficou fechado, com os serviços suspensos e os prazos também. Ô Flávia, a gente fala o termo, a denominação cartório, mas é um termo que não era mais para ser usado, não é mesmo? Já mudou muito. Hoje as pessoas chamam de cartório, mas de uma forma muito mais coloquial, popular, para entender realmente do que se trata. Como, na verdade, o que é o certo? Como é certo chamar esse tipo de serviço de registro civil? Então, de uma forma geral, o nome seria serventia extrajudicial. Mas na própria denominação do cartório, a que fica na nossa fachada, no material de expediente, tudo, nós usamos ofícios. Então, serventias extrajudiciais ou ofício de registro civil, ofício de registro de imóveis e assim por diante. Assim, mas as pessoas chegam tranquilamente e até vocês, profissionais da área, eu imagino que vocês também acabam falando cartório no cotidiano, não? Acaba que continua sendo a palavra usual, sem dúvida, né? A principal diferença que deve ser feita é em relação a esses serviços intermediários, que acabaram também se apropriando da palavra cartório e muitas vezes confundem a população em relação ao que é serviço delegado pelo Estado e o que é serviço terceirizado, realizado por despachante ou cartório postal, como se falava, que são locais que cobram até 3, 4, 5 vezes mais do que a nossa tabela para fazer um serviço que acaba, inclusive, às vezes, enganando a população muitas vezes. Então, por isso que se estabeleceu que nós somos serventias extrajudiciais ou ofícios para, inclusive, diferenciar. Só que eles continuam usando a palavra cartório
E nós, usualmente, entre colegas, acaba que também, né? Em cidade pequena é cartório de registro civil, cartório de imóveis, e assim se usa. Então, Flávia, qual é a diferença entre ofício de registro e tabelionato? Nos ofícios de registro civis são realizados os principais atos da vida da pessoa. Então, é o cartório que a gente diz onde tudo começa e onde tudo termina. Nos ofícios de registro civis são realizados registros de nascimento, de casamento e todas as intercorrências que um casamento pode ter, né? Separação, divórcio, enfim. Os registros de óbito, onde de fato termina a vida da pessoa, e são anotados e enviadas remissões sobre todos os atos que acontecem ao longo da vida da pessoa. Então, no registro de nascimento dela, ficará anotado se ela se casou, se ela se divorciou, se ela depois veio a óbito, e dessa forma todos os registros se encadeiam para que haja um completo entendimento de tudo o que aconteceu na vida da pessoa enquanto viva. E o tabelionato, então, o que é? No tabelionato são realizadas escrituras públicas de todos os tipos. Então, pode envolver relações entre as pessoas, por exemplo, no tabelionato pode-se fazer uma escritura de união estável, por exemplo, vários tipos de escrituras declaratórias e escrituras principalmente de compra e venda entre as pessoas. E hoje também, há uns anos já, se realizam nos tabelionatos escrituras de inventário, de divórcio, desjudicializando essa questão do Poder Judiciário e trazendo para o cartório de forma mais ágil, mais rápida, mais perto das pessoas. E tão segura quanto, né? A função do cartório extrajudicial é dar segurança às partes e, na verdade, o que precisa se é uma instituição? É uma instituição, na verdade, que ela não é judicial, ela é extrajudicial. Ela dá poderes para que um cartório possa exercer alguns serviços, mas com o aval do Estado. É isso mesmo? Exatamente, exatamente. Através de legislação, de provimentos, vários serviços estão sendo transferidos do Poder Judiciário para a nossa seara, porque é um local que tem em todo o Brasil, em praticamente todos os municípios de Santa Catarina, existe algum tipo de serventia, é uma instituição que está mais perto das pessoas e já ficou-se comprovado que a realização dos serviços acontece de uma forma muito ágil e muito eficaz. Ô Flávia, com todas as informações, me veio uma curiosidade, né? Qual é a carreira, que tipo de estudo a pessoa precisa escolher, que caminho acadêmico o profissional que trabalha dentro de um cartório, um tabelionato, precisa ter? Então, para começo de conversa, a nossa legislação de regência determina que temos que ser profissionais do direito. Então, todos nós somos formados em direito, no mínimo, né? Existem duas formas de ingresso na carreira. Somos concursados. Algumas pessoas ainda não têm essa informação, né? Ainda acham que estamos no período antigo, de antes de 1988, quando de fato não havia o concurso público. Então, desde 88 existe a obrigatoriedade de concurso. É um concurso similar a concurso para magistratura, Ministério Público, procuradorias. É um concurso bem difícil. Tá, porque antes, então, era de forma hereditária, que os cartórios passavam, iam de pai para filho, é isso? Sim, até um determinado tempo foi dessa forma. Mas a nossa Constituição de 88, e depois tivemos legislação específica, regulando a questão da necessidade do concurso público de provas e títulos. Então, hoje, a própria legislação determina que um oficial tem que ser formado em direito, obrigatoriamente, mas possibilita a pessoas que trabalhem em cartório como escreventes há mais de 10 anos, mesmo sem formação em direito, se habilitarem no concurso. Mas aí farão o concurso juntamente com todo mundo formado ou não. Então, os cartórios hoje, que ainda são antigos, né, que o titular do cartório permanece vivo, ele continua sendo tratado da maneira anterior, para que depois disso aconteça um novo concurso e esses cartórios vão sendo substituídos por pessoas aos poucos. É isso, então?
Exatamente. Os que estavam no regime anterior permanecem, né? Eles têm direito adquirido, o cargo é vitalício, e à medida que houver morte ou renúncia ou qualquer causa que os afaste, esse cartório entra para a lista de cartórios que devem ser submetidos a concurso. O meu regime é muito parecido. O oficial concursado, ele também tem o cargo vitalício. Então, o cartório, à medida que ele escolhe aquela serventia, essa serventia é gerida por ele até o momento que ele não mais queira, ou até o momento da sua morte. Então, também, eu sou oficial concursada, o cartório não transmitiria para os meus filhos se eu houvesse. Então, no caso, você é titular do cartório de São Miguel do Oeste? Isso mesmo. Então, essa tua carreira, quando você estudou direito, você imaginava ser advogada ou um dia prestar esse tipo de concurso? Eu sempre pensei em fazer direito pensando em concurso. Eu fui advogada um breve período da minha vida, mas eu me preparei, eu já escolhi a carreira do direito pensando em fazer concurso. Ô Flávia, me diz uma coisa, a função do cartório do registro civil é o primeiro cartório do nascimento, é o cartório, também é o último cartório que tem algum registro com relação à vida da pessoa, né, onde é registrado o óbito. O registro do óbito, ele vai ser anexado em cima da certidão de nascimento daquela pessoa, e se o cartório onde a pessoa for registrada estiver numa outra cidade ou num outro país, como é que procede? Na verdade, são registros autônomos, né? O registro de nascimento, o de casamento e o de óbito, eles são completamente diferentes, tá? Mas funciona da seguinte forma: o registro feito posteriormente, ele obrigatoriamente tem que ser anotado no registro anterior. Então, por exemplo, a pessoa nasceu aqui em São Miguel do Oeste, aqui foi feito o registro de nascimento dela. Ao longo da vida, ela se mudou e hoje ela mora em Florianópolis. Se em Florianópolis ela se casar, o cartório de Florianópolis que fizer o casamento dessa pessoa vai avisar ao meu cartório que essa pessoa está casada através de uma coisa que a gente chama comunicação. Então, o cartório de Florianópolis me comunica o casamento dessa pessoa e eu anoto a margem do nascimento dela a questão do casamento. A mesma coisa em relação ao óbito. Uma pessoa veio a falecer, por exemplo, em São Paulo, mas ela era casada em Florianópolis e ela nasceu em São Miguel. O oficial lá de São Paulo tem que comunicar o óbito ao casamento em Florianópolis e comunicar ao nascimento em São Miguel do Oeste, de forma que todos os atos fiquem encadeados. Ô Flávia, isso me fez lembrar a facilidade que hoje em dia nós temos com a internet, né? Eu fiquei imaginando quando você fala comunicar, como acontecia há 30 anos, há 26 anos, 25, né? Depois que a internet se tornou uma coisa tão comum, a gente não consegue imaginar como vivia sem ela, não é mesmo? Você imagina, Bela, você imagina só, era tudo por carta, de fato, correio. Algumas levavam semanas, meses para chegar, muitas não chegavam. No cartório, hoje, nós ainda temos aqueles livros que ocupam o tamanho de uma mesa. E era feito tudo manuscrito. Então, de fato, hoje nós vivemos numa época muito cômoda, comparada aos oficiais anteriores que vieram antes da gente, que tinham que fazer absolutamente tudo à mão. A visita a um cartório, ela é um acontecimento histórico. Todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer o cartório, e aqui na cidade, quando eu converso com as pessoas e eventualmente vou conversar com os alunos do curso de Direito, eu digo que o cartório está aberto para visitação, porque é uma questão histórica muito interessante, você saber tudo o que aconteceu antes da gente. E toda essa transição, né? Agora, nós vivemos esse período de pandemia, estamos vivendo esse período bastante complicado, e eu soube que houve autorização do desembargador Dinarte Francisco Machado para que alguns serviços fossem liberados por um período
como a escritura de imóveis, através de videoconferência e até casamento. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar depois do intervalo. A gente volta já. Ao que parece, o primeiro casamento com a presença remota de um juiz de paz, feito no Brasil, foi realizado aqui na Escrivania de Paz do Distrito de Barreiros, em São José. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina sempre estimulou a informatização dos serviços extrajudiciais em nosso estado, o que foi e tornou possível a edição do provimento número 22, que previu a prática de atos remotos ou por meios eletrônicos, com a flexibilização de algumas regras. Cada casamento civil ele envolve pelo menos 6 pessoas: os noivos, 2 testemunhas, o juiz de paz e o oficial de registro civil. Com exceção do juiz de paz, todos os demais podem ser substituídos, até os noivos podem se casar por procuração, mas o juiz de paz, teoricamente, tem que estar presente em qualquer ato de casamento. Aqui em Barreiros eu tenho 3 juízes de paz, o titular e 2 suplentes, só que os 3 eram do grupo de risco e isso estava me deixando profundamente preocupada. Mas, a partir do provimento 22, a gente pôde dar sim continuidade ao sonho dos noivos que por algum motivo precisavam realizar seu casamento na data já agendada. É uma experiência inédita realizar o sonho dos noivos através desse casamento de vice-conferência, graças a uma resolução do TJ. Com isso, não frustra os noivos, eles casam igual. Os primeiros foram o Wesley e a Priscila, que se casaram aqui no dia 2 de abril. Eu confesso que para a gente esse primeiro casamento foi um pouco complicado. Parecia uma situação assim fora do contexto. Parecia não, na verdade era uma situação completamente fora do contexto. Nós esterilizamos todo o ambiente, todos os objetos a serem utilizados, nós marcamos no chão o local onde cada um deveria estar presente, contactamos o juiz através do celular e realizamos a cerimônia. Agora, ao ver a felicidade do Wesley e da Priscila, ao ver a Priscila vestida de noiva, com seu buquezinho, o sentimento foi de realização. Os resultados foram extremamente positivos, a ponto de termos relatos de que os atos remotos e por intermédio das plataformas digitais cresceram exponencialmente neste período e que atualmente, mesmo com o expediente reduzido de apenas 4 horas, os atendimentos presenciais são mínimos. Esperamos que muitas dessas medidas adotadas venham a ser incorporadas de forma definitiva, para que possamos avançar cada vez mais em benefício da sociedade. Pois é, Flávia. Então essa matéria mostrou que as pessoas tiveram bastante vontade de casar nesse período de quarentena, né? Teve essa liberação para esse tipo de casamento e aconteceram em alguns cartórios. Eu imagino que outros aconteceram mais, alguns não aconteceram. Como foi aí em São Miguel do Oeste? Então, aqui naquelas primeiras 2 semanas em que realmente ficou todo mundo em casa, se cuidando, e nós estávamos atendendo exclusivamente os casos de plantões, de urgência, né, que isso nós sempre tivemos no registro civil, a questão dos plantões, né, se no final de semana for necessário realizar algum óbito, porque tem que transportar o corpo e tudo mais, existe a possibilidade de fazer plantão no sábado, no domingo ou fora dos horários. Então, naquelas 2 primeiras semanas, nós atendemos os casos realmente urgentes que nos ligavam para plantão. E os casamentos que estavam agendados para aquele período, aquelas primeiras 2 semanas, a terceira semana, eles de fato foram suspensos. Então, muitas pessoas tinham programado já festa em clubes da cidade e não teve o que fazer, né, Bela? Pegou todo mundo de surpresa. Então, muitos noivos também que fariam o casamento no cartório optaram por fazer em outro momento, já que temos a benesse dos prazos estarem suspensos. Então, as certidões não vencem, o procedimento de habilitação pode ser aproveitado para casarem num momento mais tranquilo, quem assim desejou.
Mas fizemos alguns casamentos também, principalmente logo depois daquelas primeiras 3 semanas. Mas fizemos de forma diferente, né? Para a prevenção de todos, para a segurança de todos, nós, ao invés de fazermos por videoconferência, optamos por fazer presencialmente, mas numa situação bem inusitada para a cidade. Fizemos o casamento na rua, em frente ao cartório. Que legal, ao ar livre, né? Aberto. Ao ar livre. Que interessante, que interessante. Os noivos separados, cada um num lugar, as testemunhas também, o juiz de paz e a minha funcionária dentro do cartório, com a bancada separando o cartório e a rua, e as pessoas na rua, longe uma das outras, só as 4 pessoas necessárias ao ato. Tá, mas a noiva não precisou usar máscara não, né, Flávia? Não, esse ainda foi realizado antes, todo mundo mais separado, né? Mas agora, todo mundo mascarado. E assim vai ser por muito tempo, né? E casamento por videoconferência, me parece, cada um tem um motivo peculiar para que esse casamento aconteça nessa relação a 2, mas o que faz realmente que esse casamento, que esse casal, que motivo seria assim que predomine o motivo que ela tenha que fazer um casamento por videoconferência? Então, eu acredito que talvez pela pessoa necessitar que seja naquela data, de fato, né? Quando tem alguma coisa marcada, a gente sabe que tem questões que envolvem contratos, planos de saúde, enfim, às vezes não pode ser depois, a pessoa já se programou integralmente para que seja naquela data, e aí a criação do casamento por videoconferência, ou nos moldes que nós estamos fazendo aqui, ela é válida para garantir a data que os noivos escolheram inicialmente. Depois, a festa pode ser depois, não é, Flávia? Pode fazer o casamento civil e deixar a festa com os convidados para depois, e esperamos que não demore muito para tudo isso acontecer. Uma outra determinação sobre a utilização dos cartórios, que vem mudando pouco a pouco, ele vem facilitando a vida do cidadão e também tirando do judiciário toda aquela carga de tanto trabalho em cima do judiciário e passando essa possibilidade para os cartórios de registro civil façam algumas atividades novas, né? Foi liberado há pouco, que já era um pedido desde 2007 pelo Supremo, que os cartórios passem a produzir, a fazer identidade, passaporte e até carteira de trabalho. Eu te pergunto, todo cartório pode aceitar esse tipo de serviço? Os cartórios estão realmente preparados para toda essa demanda? Então, Bela, essa determinação que ela vale para os registros civis, certo? Ela não vale para as demais especialidades, porque o registro civil é considerado o ofício da cidadania. E assim ele foi erigido há uns anos atrás. A possibilidade de emissão desses documentos, ela ainda não é uma realidade em Santa Catarina, porque nós dependemos da realização de convênios entre as nossas associações, entre a nossa ARPEM, por exemplo, da qual eu faço parte da diretoria, e as demais instituições interessadas. Então, por exemplo, para que o cartório já possa fazer as identidades em Santa Catarina, é necessário um convênio com o IGP, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, para que isso possa ser finalizado. Estamos em tratativas, mas ainda não podemos adiantar nenhuma situação. Em relação aos demais, por exemplo, a confecção dos passaportes, por exemplo, depende de convênio com a Polícia Federal. A emissão das carteiras de trabalho, de convênio com o Ministério do Trabalho. Então, o que nós tivemos foi um avanço, agora, ano passado, quando foi julgada a ação que estava discutindo a constitucionalidade da medida, pelo menos os ministros foram claros nesse sentido e se convenceram de que não havia inconstitucionalidade em você permitir que o cidadão resolva todas as suas situações num só lugar, não é? Então, à medida que somos ofícios da cidadania, faz com que nós possamos, além de emitir a certidão que a pessoa vai precisar para utilizar nessas repartições, ela já faça tudo num lugar só.
Isso é ganho para a população, isso é economia. Então, estamos aguardando esses convênios que estão em tratativas para, em seguida, podermos anunciar que já estamos fazendo ou a identidade, ou o passaporte, ou a carteira de trabalho, cada um a seu tempo. Facilitando a vida da pessoa e tendo essa opção. E alguns outros serviços de cartório também, que acabam tirando o judiciário, essa demanda muito grande, também são feitas pelos cartórios de registro e dizem que elas são também um pouco menos onerosas ao bolso do cidadão. É verdade, Flávia? Com certeza, Bela. Você pode comparar, por exemplo, um serviço que a gente já faz no cartório hoje, que seria a redesignação de nome e de sexo para os transexuais. Antes, isso precisava de um processo moroso judicial, que demorava sabe-se lá quanto tempo, para no final o juiz determinar que essa medida que confere dignidade à pessoa pudesse ser perfectibilizada. Então, hoje, o que a gente pode oferecer diretamente no cartório, evitando o processo judicial, evitando taxas mais caras no judiciário e principalmente o tempo que leva a isso, passou-se o serviço para nós, por termos a capilaridade do Brasil inteiro. Você consegue resolver isso na serventia em que está o seu registro ou em outra, e temos condições de fazer de forma muito mais rápida. Então, hoje, esses processos podem ser feitos em até 5 dias. Quando que você consegue resolver uma demanda dessas, à medida que ela se torna judicial? Não existe, né? Então, hoje, nós podemos fazer a redesignação de nome e sexo no cartório, nós podemos fazer a questão da filiação socioafetiva, reconhecimento de paternidade e maternidade direto no cartório, de registro civil, né, por exemplo. E se fôssemos falar de outras especialidades, por exemplo, o tabelionato, olha quanta coisa o tabelionato já pode fazer, tirando do poder judiciário a questão da morosidade. Hoje você faz divórcio no cartório, você faz inventário no cartório, no tabelionato, né, sendo mais técnica, processos que levavam anos e que eram caríssimos no poder judiciário. Tá, então no registro oficial pode-se fazer o casamento, mas no tabelionato também agora pode fazer o divórcio também no tabelionato, né, que foi liberado. Você falou do registro de paternidade e socioafetiva. Eu imagino que isso é um registro de uma criança, de um menor, que pode, por algum vínculo afetivo, o pai ou mãe, poder chamar oficialmente aquele ser de pai e mãe. Quando acontece uma situação como essa, por exemplo, um vínculo socioafetivo de uma mãe, eu imagino que é quando a criança acaba perdendo, talvez por morte, a própria mãe biológica. É assim que acontece, Flávia? Pode ser assim também, mas não é a única possibilidade. Dentro dessa possibilidade que tu falaste, Bela, funciona como, por exemplo, a criança tem pai e mãe, e ela perdeu a mãe, o pai, depois de uns anos, reconstituiu a sua vida, foi morar com uma nova companheira, casou-se com ela ou não, e essa criança passou a ter laços afetivos com essa outra mulher. Essa mulher que cuida dela, que tem carinho por ela, que passa a ser como se fosse a segunda mãe. Então, o que a legislação permite hoje? Que essa mulher possa reconhecer essa criança como filha e dar a essa criança os direitos dessa maternidade. Então, essa criança passa a ter no registro o nome de outra mãe também. Que seria fica o nome das duas mães, a biológica e a socioafetiva. A legislação permite a concomitância dos dois vínculos. Que maravilha, isso então. Faz com quê? Isso faz com que essa criança tenha direitos em relação a tudo. Em relação à nova mãe, a mãe socioafetiva, ela vai ter direitos dessa relação de filiação, direito à herança, por exemplo, que antes não era possível. Toda essa facilidade faz com que a vida torne-se mais leve e as pessoas nessas relações também tenham
menos ansiedade, menos angústia para momentos difíceis como essa de troca de nome, troca dessa relação socioafetiva de pai e de mãe. Mas tem uma outra angústia que eu quero te perguntar. A pessoa que foi registrada com um nome, um prenome, e ela realmente não se adapta, agora na época de pandemia, eu já ouvi falar, eu não sei se é fake também, Flávia, que uma criança foi registrada com o nome de Covid e a outra foi registrada de Corona. Eu não sei se isso é verdade, se isso é fake. Você tem alguma informação? E vem mais uma pergunta em cima disso. Se a pessoa pode trocar esse prenome, se é possível ela chegar num cartório em alguma fase da vida, né, com a maioridade ou não, e para que troque esse nome para um nome que ela tenha uma vida mais fácil e mais leve. Essa ainda é uma lacuna da nossa legislação registral, Bela. Hoje, a legislação ainda determina que a pessoa, completado 1 ano da sua maioridade, ela possa pedir judicialmente a troca do seu nome. Isso sem motivo. Isso poderia pedir desmotivadamente, completou 18 anos, pode ingressar com essa demanda que ainda é judicial, pedindo a troca do seu nome, justificando e ok. Ao longo da vida inteira, ela pode fazer isso também, demonstrando constrangimento, demonstrando alguma situação específica que ela pode ter sido registrada com o nome, mas nunca foi reconhecida com aquele nome, todo mundo a conheceu pelo segundo nome ou por um apelido, enfim. Hoje, essa questão ainda é judicial. Então, passa pelo crivo do juiz, sim. Até porque tem uma questão de identidade também, que é muito importante que a documentação do indivíduo permaneça, né, com o mesmo nome, o nome de registro inicial ao longo da vida. Ô Flávia, eu quero te agradecer muito essas informações todas que nos facilitam, não só nessa época de pandemia, mas para toda uma sociedade, para que esses serviços facilitadores também sejam adequados a qualquer momento, para que tenhamos uma vida melhor. Eu te agradeço muito essa oportunidade e essa entrevista. Obrigada, viu?